isso, viu? Deixa eu botar para gravar. Muito bem, então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam muito bem, né? Espero que tenham aproveitado esse tempinho para estudar, porque é assim mesmo, viu, gente? É assim mesmo. A gente, às vezes, tá muito cansado, mas não é sempre que você vai estudar porque você está querendo, né? Na maioria das vezes, na verdade, a gente vai ter que estudar única e exclusivamente pela disciplina, mais nada, né? Atrás do nosso objetivo. Mas vamos lá, rapidinho, só para a gente poder revisar algumas coisas que nós vimos na semana passada. Porque lembra, entramos na parte de função afim, não foi isso? Função afim, gente, é também chamada de função de que grau mesmo, quem lembra? Primeiro. Muito bem, perfeito, gente, isso mesmo. A função afim é conhecida como a função do primeiro grau. E ela também tem um nome que é um tanto quanto esquisito, né? Que ela poderia ser chamada de função que mesmo, que tem correlação com o tipo de gráfico dela. Quem lembra qual era o nome? Ela é função afim, função do primeiro Linear. grau? Muito bem, função linear. E aí, gente, esse linear tem a ver, Verinha, com o gráfico dele, né? Porque linear a gente lembra, né? Que é uma reta. Então, quando a gente for analisar o gráfico dessa função, nós vamos perceber que o gráfico, na verdade, é uma reta. E aí, nós passamos uma coisa chamada de lei de formação. Gente, qual era a lei de formação da função afim? Quem lembra? Y é igual a x mais b. Muito bem. AX mais B. Perfeito. Tá vendo, gente? É isso mesmo. Aí, vamos lá. Eu tinha um nome para cada um desses bichinhos, né? O primeiro, que é a letra A, era o quê? Quem lembra o que era essa letra A? Coeficiente angular. Muito bem, isso aqui é o coeficiente angular, que ele vai me dizer, inclusive, o quão deitada ou quão em pé a reta do gráfico vai estar. Isso, a Yane já foi adiantou. O B, professor, também é coeficiente, só que o coeficiente ele é o linear, certo? Que vai ser, que depois na função do segundo grau a gente vai ver que vai ter um carinha que vai receber o nome de termo independente. Cuidado para não confundir, tá? O B, que é o segundo termo, sempre vai ser o coeficiente linear. Beleza? Então, a gente tem esses caras, tá? Cadê? Ó? O A sempre acompanha o X, o B está isolado. Isso mesmo, viu, Anne? Na função do primeiro grau, na função afim, é isso mesmo. Aí nós vimos também as classificações, né? Nós vimos lá que duas classificações, que é quando a função afim vai ser crescente e quando a função afim vai ser decrescente. Me lembrem aí, por favor, quando é que ela vai ser crescente? Quando o A for positivo. Muito bem, quando o A for positivo. Então, quando o A for maior que zero. E ela será decrescente quando? O A for negativo. Muito bem, quando o A for negativo. Perfeito. E nós vimos também a construção, meio que a construção do gráfico dele, não foi, ó? Dela, desculpa, da função afim, ó. Daqui eu tenho X e Y. Aí vem cá, a característica geral do gráfico. Quando é que eu vou saber que um gráfico ele é de uma função afim, de uma função do primeiro grau? Qual a característica? Uma reta. Muito bem, vai ser uma reta, tá vendo? Ó? Então, se eu tive uma reta, ó, o próprio nome já está entregando, linear, porque linear significa algo reto, tá, gente? Uma linha reta. Aí, olha só, eu tenho aqui um ponto específico, que é esse ponto aqui, ó, que é onde o gráfico, a função, está interceptando, ou seja, batendo no eixo Y. Isso aqui vai ser o que da função? Vai ser o valor de quem? O B. Muito bem, coeficiente linear, ou seja, vai ser o B. Pronto, com isso daqui, a gente consegue resolver tudo que vai trabalhar com função afim. Bora agora para algumas questões problematizadas, porque nós fizemos ano passado, meu Deus, nós fizemos na semana passada o quê, gente? Nós aprendemos a como faz para determinar a lei de formação, não foi isso? A lei de formação utilizando 2 pontos, quando a questão vai te dar 2 pontos, e quando a questão te dá o gráfico, não foi isso? Espero que todo mundo tenha feito as questões de casa, viu, gente? Pelo amor de Deus, que todo mundo tenha feito as questõezinhas de casa, para a gente não ficar perdido aqui, viu? Porque hoje nós iremos utilizar bastante sistema de equações. Então, vamos lá, eu vou passar. Quando eu fechar essa página aqui, não tem como voltar mais, viu? Não tem como voltar mais, porque está uma tela preta. Olha aqui a primeira questão. Gente, Enem de 2018.
Olissa, lê aí pra gente, por favor, essa questão. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta do gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Muito bem. Gente, ó, olha só. Obrigado, Virgílio. Primeira coisa que eu vou fazer toda vez que eu pegar uma questão, identificar um gráfico. Veja só, certo? Eu identifiquei o gráfico aqui dela. Primeira coisa que eu vou fazer é entender, identificar o que é que vai, o que é que está representando cada eixo. Como é que eu vou saber disso, professor? A questão vai ter que te dizer, pô. Veja, o eixo que está na vertical, Anne, é em pé, tá? É esse eixo que está aqui, ó. O eixo que eu estou chamando de eixo Y. Ó, ele já botou aqui na legenda. Presta atenção aqui, ó. O Y vai representar para a gente combustível, a quantidade de combustível. Enquanto o X, ele já disse aqui, ó, no próprio enunciado. Tá vendo, ó? Ele disse que vai ser a distância percorrida. Eu até gosto de jogar uma seta para cá e botar. Dizer que isso daqui vai representar a distância em metros, certo? Ah, não, só a distância, que ele não botou é um dado de medida, não, tá? Aí agora aqui eu identifiquei que é uma reta, né, gente? Todo mundo consegue enxergar que isso daqui é uma reta, ó. Todo mundo consegue ver que isso aqui é uma reta, ó. Que o gráfico é reta? Sim, né? Mas identifiquei que é reta. Então, já posso dizer que é uma função do primeiro grau. Eu já analisaria aqui, olha, nas questões. Aqui, por sorte, todas são primeiro grau. Beleza? Aí eu posso identificar as grandezas. Porque, veja, se ele quer que a gente determine qual é a expressão algébrica, gente, expressão algébrica na verdade, é meio que sinônimo de lei de formação, tá? Isso aqui significa lei de formação. É a mesma coisa. Beleza? Lei de formação é a mesma coisa. E o que nós iremos fazer? Identificar, Renata, aqui, os elementos. Se ele quer lei de formação, eu preciso lembrar que a lei de formação de uma função do primeiro grau, e eu sei que é do primeiro grau, porque o gráfico é uma reta, ela vai ser isso aqui. Y é igual a x mais b. Ô, gente, no gráfico, o B vai ser que elemento? É aquele elemento que o gráfico vai interceptar qual dos eixos? É o 50? Isso, muito bem, é o 50, Renata. Porque vai ser o que a função vai interceptar no eixo Y. Onde é que ela tá? Onde é que a função, que é o gráfico aqui, a reta, está batendo no eixo Y? No 50. Então, significa que o B, ó, como Renata identificou perfeitamente, o B é 50. Tá vendo? Além disso, observando esse carinha aqui, esse gráfico, eu ensinei isso para vocês, tá? Ó, a gente vai identificar o gráfico, se o gráfico está crescendo ou está decrescendo. Vejam aqui, ó, eu vou botar sempre, eu sempre vou colocar a ponta do lápis ou a ponta da caneta aqui, ó, no B. O B está aqui, o B é o 50, então eu coloco no B. E eu vou seguindo para a direita. Direita, viu, Vera? Direita, ó, Amanda, direita. Sigo para a direita. O que é que está acontecendo com o laser ali? O laser ele está subindo ou está descendo, gente? O laser. Hein? Foi o que aconteceu com ele, ó. Estava no 50. Descendo. Descendo. Então, gente, se ele está descendo, é porque essa função ela é crescente ou decrescente, se está caindo? Decrescente. Muito bem, perfeito. Se ela é decrescente, gente, significa que o A vai ser um valor positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Muito bem. Aí eu venho aqui nas minhas respostas, aí eu já vou perguntar para vocês. Tem como, só analisando o valor do A, tem como ser a letra D? Não. Muito Não. bem, porque, ó, é possível. Tem como ser a letra E? Não. Não, muito bem. Agora vamos lá, olha Também só. A.
A gente vai analisar. Pronto, a gente vai analisar aqui. Veja, ó. A letra A tem como ser a letra A? Não, porque tem ali 500. E é Muito 50. bem. Perfeito. Porque ó, o B, quanto é que ele está dizendo aqui? 500? Não. O B que a gente encontrou é 50. Então já remove, tá vendo? Agora vamos lá. A letra C tem como ser a letra C? Não, Também não. Também não. Aí só restou letra B de bola. Que vai ser a nossa resposta. Professor, como era que eu faria isso daqui, utilizando os conceitos? Por que aqui a gente utilizou o conceito de função? Mas para utilizar a prática mesmo, como era que eu faria? Simples, gente. Identificaria o B tinha que identificar de qualquer modo, porque fica mais fácil, tá? E depois a gente pegaria aqui qualquer ponto, certo? Eu pegaria, por exemplo, esse ponto aqui, ó, e diria quais são as coordenadas desse ponto, gente? A coordenada, o valor dele em X e o valor dele em Y. O 0 e 500. Não, 500 e 0. Isso, muito bem, porque primeiro é o X, ó. No X ele tá batendo em cima do 500 e em Y ele tem que ser 0, né? Porque lembra que eu falei na semana passada, quando o ponto tá em cima do eixo, a segunda coordenada dele vai ser 0. Tipo, nesse caso, veja, como ele tá em cima do eixo X, a outra coordenada que é a Y tem que necessariamente ser 0, entendeu? Aí se o ponto tivesse em cima do Y, o X era que deveria ser 0. Por exemplo, tá vendo esse ponto aqui, que é o 50? O 50 não está em cima do eixo Y, então tem que ser assim, ó. Como ele está em cima como ele tá em cima do eixo Y, então a primeira coordenada que vai representar o X tem que ser 0, e a segunda que seria o 50, que é o Y, beleza? Aí o que é que eu vou fazer? Eu pegaria esse ponto aqui e substituiria na lei de formação. Ok? Todo mundo conseguiria fazer isso tranquilamente? Para substituir lá? Sim, né? Massa, bora lá para a gente passar, ó. A gente passa e vê o que é que a gente consegue fazer. Ó, a próxima aqui, ó. Feitosa, tu lê para a gente, Feitosa, essa segunda questão, por favor. leio sim. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. A expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas exatas nesse período é? Muito bem, obrigado, Feitosa. Uai, gente, vocês querem tentar fazer sozinhos? Rapidinho? Pode ser? Vou dar 2 minutinhos. Tentem fazer 2 minutinhos. A gente vem para corrigir. Rapidinho, vamos lá. Pensem aí. Todos? Vamos ver. Ó, tá a galera toda aqui dizendo letra D, letra D, letra D. Deixa eu ver aqui quem foi que respondeu pra gente. Ó, Gabriela foi a primeira. Eita, David, eu não tinha visto a tua pergunta, desculpa. Viu? Ó, David disse letra D, Feitosa D, Lissa D, Jéssica D, Renata D,
Anne Gabriele D. Verinha conseguiu fazer, Amandinha também. E aí, Verinha, o teu deu qual? D também? Muito bem, show. É isso mesmo, gente, ó. Letra D, muito bem. Porque vejam, gente, ó, aqui é bem simples, né, a resposta dela. Simples porque vocês já estão, né, com a mente bem desenrolada, bem desenvolvida. Então, isso é muito bom. Ele disse aqui, ó, que para quem não conseguiu, vamos corrigir, né? Ele falou aqui pra gente que a anuidade é de US$ 24. Vem cá, gente. Essa anuidade, ela tem como mudar? Ou ela vai ser fixa? Fixa. Ela é fixa. Fixa. Muito bem, então ela não vai mudar. Então, veja, o valor ele vai chamar de f de x, ó. F de x. Os 24 não tem como mudar, é fixa. Não coloca, certo? Não tem como. Certo? Aí, só que ele disse o quê? A anuidade é de 24, mas essa pessoa, ela pode querer ou precisar andar mais. Ela pode estender a pedalada. Aí, se ela estender a pedalada, quanto é que ela paga? $3. Por cada hora extra que ela for caminhar, tá vendo? Cada hora extra. Aí, veja, ele disse aqui, no próprio comando, que as horas extras, ele ia chamar de quê, ó? X, tá vendo? Ele mesmo falou, vou chamar de X. Então, veja, ela pode pagar o quê? Ela pode pagar os R$ 24, os $24, perdão, mais R$ 3 por cada pedalada. Gente, esse por em matemática, todo tipo de preposição em matemática, você vai ter que transformar isso em multiplicação. Então, você vai pegar os $3 e você vai multiplicar por cada hora extra, 3x. Então, fica 24 mais 3x. Lembra que a ordem não vai alterar o resultado final, então fica 3x mais 24, tá vendo? A letra D de dá. Beleza? Deixa eu botar aqui a próxima, para vocês tentarem fazer essa daqui. Verinha, tu consegue ler para a gente essa terceira questão, por favor? Você está conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente, Verinha. Tranquilo? Um economista analisa o crescimento do valor de duas ações, X e Y, nos primeiros 6 meses do ano. Ela conclui que, para este período, as equações que relacionam o valor em reais e o tempo em meses são Vx de t igual a 4p mais 2 e Vy de t igual a 3p mais 10. Sabemos que essas equações também são válidas do 7º ao 12º mês. O mês em que as ações terão o mesmo valor será o... Muito bem. Pausem, pausa. Vou mutar rapidinho, tá? Para poder vocês irem fazendo. Terminando, manda a resposta. igual às equações, né? A galera foi todinha em oitavo. E Vera foi perfeita e cirúrgica, igual às equações. Tá vendo?
Não tá, gente, ela tá a coisa mais linda do mundo. Mas eu tava falando aqui no chat. Obrigada, gente. É maravilhoso demais, assim, porque dá muita sensação de sala de aula, eu sinto falta. Verinha, na pós-graduação, eu sempre ligava as câmeras, eu sempre ligava a minha câmera. O professor Sim. começava a ministrar a aula, ligava, aí ele sempre falava assim, Hello, Fabrício, muito obrigada, assim, você dá aquela esperança, porque pelo menos eu não me sinto sozinho aqui. É A muito minha bom. câmera tá ligada, né? Tá, Verinha. Eu vou desligar. Não, Verinha, deixa eu ligar, tá falando aqui agora de Deixa. elogiando, Tá bom, tá viu? certo. Deixa que fica Eu já estava com maravilhoso. saudades, viu, de voltar, porque não estava dando mais, não, estava muito longe. Ixi, eu imagino, velho. A gente estávamos também com saudade. Eu estava até comentando com a Aline, sou Aline, cadê Verinha que não volta? Cadê Verinha que não volta? Agora vai, Ele já até o ansiou para dia do você Enem, se voltar. Deus quiser. Amém, amém. Vamos lá, velho. Vamos lá, ó. 10. Aí, ó, Verinha foi perfeita, viu? Perfeita. Aquela tá assim, ó. Como ele quer saber quando é que elas terão o mesmo valor, nós iremos igualar as duas equações. Ele vai pegar a Vx de t e vai igualar a Vy de t. Vai ficar assim, ó. 4t mais 2, que é a Vx de t, e vamos igualar isso a Vy de t, que é 3t mais 10. Aí aqui é a equação do primeiro grau que a gente já treinou muito, né? Passo o 3t para o outro lado, então fica 4t menos 3t igual a 10. O 2 está positivo, passa negativo. Então fica 4t menos 3t sobra t, 10 menos 2, isso aqui dá 8, ó. Beleza? Letra A, oitava. Essa daqui, inclusive, gente, foi uma questão baseada em uma questão Enem, tá? Baseada em uma questão Enem. Vocês vão perceber que na listinha vai ter um monte assim, tá? Um monte. Questõezinhas, ó, autorais, mas sempre baseadas em questões anteriores do Enem, para poder vocês irem aprendendo com repetição, tá? Repetição é o que a gente usa para aprender. E, gente, em medicina é do mesmo jeito, tá? Em medicina a gente aprende muito por repetição. Muita repetição, muita repetição. Hoje a gente estava lá, eu estava comentando com os meninos que hoje eu aprendi a ferir pressão, gente. Que interessante, então. E aí, para aprender mesmo, eu tive que treinar bastante lá. Muito, 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 muito. Treinei, assim, no braço de quase todos os meus colegas. Hoje eu saí de lá profissional em aferir pressão, velho. Aferir. Não, Gil, com o esteto e o esfigma. Na raça mesmo, acredita? Foi, achei muito legal, Gil. Nunca pensei que eu fosse capaz de aprender a ferir pressão. Eu aprendi a ferir pressão, Gil. Aprendi. Agora é treinar, né? Comprar os meus equipamentos e treinar. Vamos lá. Essa do IFSP. Deixa eu ver aqui. O David, lê aqui pra gente, David, por favor. O gráfico abaixo Eita, desculpa, apresenta David. O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada X e o valor total pago Y para um determinado produto que é comercializado por revendedores. Um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades deste produto para revender pagará nessa compra o valor total de. Pronto. Pausem e tentem fazer, viu? Essa daqui já é um pouquinho mais. Tem mais entradas, tá?
Olha a galera todinha, letra E, letra E, letra E, Gil 1175, letra E. Jéssica, cabeça bugou, fiz regra de 3, letra E. Lembra que a gente. Lembra que nós havíamos comentado na semana passada sobre as questões de função afim? Dá para fazer, né, gente? Algumas, não todas, claro, mas algumas a gente consegue fazer com regra de 3. Isso, muito bem. Porque a gente viu que, na verdade, é uma proporção, não é isso? Nós temos um caso de proporcionalidade. É perfeito, isso mesmo, velho. Vamos lá para a gente corrigir. Ó, o gráfico abaixo representa informações, total, ele está perguntando aqui. Ele pretende comprar 2.350 unidades, certo? E aí ele está perguntando qual vai ser o valor, beleza? Gente, olhem para cá. Ó, olhem para cá. É porque assim, Jéssica, é massa fazer pela função, por quê? Porque quando tu vai para física, estudar física, a parte de MU, cara, tu já tá assim, muito mais tranquila, entendeu? Porque física, por exemplo, já não dá para fazer por regra de 3, entendeu? Aí é interessante você saber trabalhar o gráfico. Fica bem mais interessante, viu? Mas vamos lá, ó. Vamos analisar o que é que cada eixo vai estudar, certo? O que é que cada eixo vai me dar. Ó, o eixo X. O eixo X, ele vai me dar a quantidade de unidades. Enquanto o Y, ele vai me dar o valor, viu? Tem que lembrar disso daqui. Bora determinar a lei de formação disso aqui? Vem cá. Qual vai ser... Isso daqui vai ser um gráfico de função de qual grau, hein? Qual é o grau dessa função? Primeiro grau. Primeiro, perfeito. Olha, como foi que vocês... Como é que vocês sabem fazer de primeiro grau? Cada reta. Porque é uma reta. Perfeito, muito bem. Aí a gente já vem aqui e coloca a lei de formação. Qual é a lei de formação geral mesmo da função afim? Y igual a x mais b. Muito bem. Y igual a x mais b. Dá para identificar o b aqui, nesse gráfico? Seria o 2? Seria o 2, gente? Ou seria É o zero, né, não? É o 0, ó. Porque Zero. se eu prolongar reto, olha, onde é que ele está batendo? Ah, sim, é verdade. Tá vendo no 0. Então, o B aqui a gente já consegue saber que é o 0. Pronto, pegou o B, facilita. Porque agora eu venho e pego um ponto. Bora pegar as coordenadas desse ponto. Quais seriam as coordenadas desse ponto? 4,2. Muito bem, tá vendo? 4 e 2. Perfeito. Agora a gente pega esse ponto e substitui na lei de formação. Vai ficar assim, ó. Pegando 4 e 2. Tem que lembrar. O primeiro valor é o de x, o segundo é o de y. Então fica 2, porque eu estou substituindo aqui, né, na lei de formação, igual a vezes 4, mais o b. Ó, o b, mais o b é 0. Então fica 2 igual a vezes 4 é 4a, e o 0 soma. Aí espelha, ó, espelhando, né, Gabi, vai ficar assim, ó, 4a igual a 2, deixando só o a de um lado da igualdade. Como é que eu passo o 4 para o outro lado? Dividindo, muito bem. Dá para simplificar, gente, aqui, sim ou não? Não. Dá, né? Fica com 1/2, muito bem, velhinho. 1/2. Pronto, já fiz. Agora, então, significa que essa função aqui, ó, esse gráfico, tem como lei de formação isso aqui, ó. 1/2 de x. E o b é 0, nem vou utilizar nada. Aí agora se liga, ele me deu aqui 2.350 unidades. Pô, unidades é quem, ó? É x. Então ele quer dizer assim, qual é o valor de y quando x for igual a 2.350? Vendo? Então o y, que é o valor, fica x sobre 2, né? Porque aquele 1 nem precisa aparecer. Então fica 2.350 dividido por 2. Metade disso daqui vai dar 1, 7 e 5. Então vai ficar 1.175, ó. Letra E de esperança, letra E de escola, letra D Enem. Ó, essa daqui já foi um pouquinho mais, não foi? Essa tá mais complicada. Tava. Aí, ó, dava para fazer assim também, ó. Se liga, viu? Dava pra gente fazer assim, veja. Nesse ponto de cá, porque boa parte dessas questões de função afim dá para fazer usando regra de 3. Porque eu expliquei e provei para vocês na semana passada que isso aqui era uma regra de 3, não foi? Lembra que eu provei? A gente mostrou, não foi, que era uma proporção. Aí dá para fazer assim, gente, ó, se liga. Quando são 4 unidades, a gente vai ter quantos reais? Ó, quando são 4 unidades, a gente tem quantos reais? 2. Então vai ser assim, ó, 4 está para 2. Tá vendo?
Lembrando, aqui é unidades, ó. Unidades é aqui, valor. Aí, a quantidade de unidades é essa daqui, ó. Então, para 2.350 unidades, a gente vai ter um valor de X. Todo mundo entendeu isso daqui? Ó, para 4 unidades, a gente vai ter R$ 2, por exemplo, que aqui está em real, tá vendo? Ó? Então, para 4 unidades, a gente tem R$ 2 de lucro. Então, para 2.350, que é o que ele quer, tem quanto? X. Aí se liga, na hora do Enem é massa, dá para fazer por regra de 3 de boa, viu? Mas é mais por conta de física, porque eu tenho uma galera aqui que está com física comigo, aí eu quero que vocês cheguem lá, tinindo, viu, em física, para não estar morrendo em cinemática, viu? Fica 4x igual a 2.350 vezes 2. X é 2.350 vezes 2. O 4 passa dividindo, ó. Porque aqui eu já venho, velhinho, simplifico, ó. Um em cima, dois embaixo. Aí metade de 2.350 dá 1.175. Letra E do mesmo jeito, tá vendo? Dá para fazer pelas duas formas. Usando a teoria de função afim, dá para fazer também por regra de 3. Lembra que eu falei? Toda função afim é uma regra de 3. É direito assim, Fabrício. Eu só fiz pensando que o valor de y é a metade de x. Tranquilo, dá para fazer também. Viu? Agora, David, se liga, na hora da prova, faz pelo menos por regra de 3, para poder tu ter uma prova, tá? Porque, assim, não vale muito a pena a gente tentar fazer isso mentalmente, não, porque possa ser que no momento ali de cansaço a gente erre, tá? Aí perder uma questão dessa aqui, por exemplo, que é muito valiosa, é bom a gente fazer pelo menos a prova real, tá? Passar aqui a próxima. Pronto, vamos lá. Ô, Renata, tu lê essa daqui pra gente, Renata? Ah, não, essa aqui a gente já tinha feito, já, peraí. Essa outra. Renata, tu lê pra gente? Leio. O valor de um terreno atualmente é de 150 mil. Com a construção de um novo shopping center nas proximidades, estima-se que tenha uma valorização linear com o tempo, de tal maneira que seu valor daqui a 5 anos seja de 210 mil. Se as previsões estiverem corretas, o valor desse terreno daqui a 6 anos e 6 meses será de... Muito bem. Vou deixar vocês pensando um pouquinho, beleza? Essa daqui já é mais chatinho um pouquinho de fazer, então tenham paciência, tá? Questãozinha. Também baseada em uma questão anterior do Enem, viu? O mesmo estilo. Sei, mas eu acho que é a letra E. Não sei. Certo, velho. Pronto, certo, velho. Vamos esperar um pouquinho, viu?
Valeria, vê se consegue. E mais alguém consegue? Gente, tá não, Gabizinho. É bom de questões assim, autorais é que não dá nem para a gente pesquisar, né? Quem conseguir fazer é porque, Só um minuto. certo, fez na raça mesmo. Verinha aí já foi rapidinha, já disse logo, ó, eu não sei, mas eu fiz aqui, deu letra E. Verinha é boa, viu? Ó, e Ludmilla também, letra E. Ó, Ai, e aqui, Vera, não é... Aqui, Verinha, é uma questão considerada ali de nível médio para nível alto, tá? e é coisa É. boa. Eu não sei nunca quando é fácil, quando é difícil, quando é médio. Verinha, aqui nível intermediário para nível alto, tá? Correr contra o tempo, tem que correr contra o tempo. Tem. Mas deixa rápido e sim, senão o psicólogo já trouxe a resposta. E aí, Nissa, conseguiu? Pode? Vamos lá, bora meter bala. Vou fazer o seguinte. A gente termina essa, eu já vou abrir a lista que eu vou deixar para casa, porque como eu não vou passar todas as questões, né, porque são em torno de uns 60 que eu botei lá, aí a gente vai fazer umas aqui agora, pode ser? Vai fazendo, vai desenrolando, porque eu quero que vocês aprendam a fazer esse estilo de questões aqui, tá? A resposta realmente é a letra E, a minha arrasou demais, assim, foi rápida, crânea demais. Gente, eu nunca vi ninguém responder uma questão minha tão rápida como ela respondeu. Real, velho, é a primeira vez. Acredita? O pessoal normalmente tem acha Obrigada, essas Dona, questões. obrigada. O que eu Pronto, né? quero vai precisar estudar muito. Velho, tá em todo caminho. Foi, porque ela falou tão rápido assim. Eu, poxa, cara, a galera normalmente diz que minhas questões são tão difíceis e ela fez tão. Fez brincando. Mas vamos lá. Ele botou aqui, gente, que atualmente, ó, atualmente, nesse momento, o valor é de R$ 1.500, ou de R$ 150.000, tá vendo? Ô, gente, vem cá. Se eu estou considerando agora, nesse momento, o tempo, tecnicamente, é quanto? Eu considero quanto? Nesse momento? Zero. Tá vendo? Ou seja, no tempo zero, a gente tem 150. Daqui a pouco a gente volta para isso. E ele disse aqui, ó, que daqui a 5 anos vai valorizar, ou seja, vai ser o valor final 210 mil. Beleza? Foi essa quantidade. Tava, inclusive, porque tem duas formas de vocês fazerem, tá? Usando função e também regra de 3. Eu vou tentar fazer pelas duas, tá? Vou ver se por regra de 3 vai dar certo também. Vou até dividir a tela aqui em duas partes, ó. A primeira fazendo por função. Por função, eu vou fazer assim, gente. Vou criar um ponto. Professor, como assim? Gente, criar ponto é criar correspondência. Então, veja. Eu vou fazer o ponto da seguinte forma. A primeira coordenada vai representar o tempo.
e a segunda coordenada vai representar o valor. Sempre vou fazer isso, prof, sempre. A primeira representa tempo, a segunda representa valor. Então, vamos lá. Atualmente, Gil disse que o tempo atualmente é 0. Perfeito. Então, quando o tempo for 0, o valor vai ser 150 mil. Ó. 150 mil. Esse daqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, onde é que ele está aqui, Jéssica? Quando passarem 5 anos, o valor, 210 mil. Todo mundo entendeu isso aqui que o prof fez? Sacou isso aqui? Sim, né? Massa, muito bem. Aí aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui em uma função do primeiro grau. Porque aqui, gente, já é de cara a função do primeiro grau. Como é que você sabe que é a função do primeiro grau, professor? Porque ele já está botando aqui de cara que a correspondência ela é direta. Tá vendo? Ó? Agora, atualmente, 150, daqui a 5 anos vai ficar 210. Não houve, tipo, houve uma mudança assim, assado, até um certo tempo, depois... Não, ela é linear, tá vendo? Aumento linear. Então, eu vou pegar isso aqui e vou... Esses dois pontos que eu criei, e vou substituir nessa lei de formação. Y é igual a X mais B, ó. Primeiro aqui fazendo esse ponto aqui, ó. Tá vendo? 0 e 150 mil. Então, fica, ó, 150 mil igual a A vezes 0 mais B. Ó, isso aqui eu já encontro isso, né, gente? E 150 mil é igual a B, ou seja, o B, que é o ponto que eu quero, é 150 mil. Tá vendo? Agora eu vou fazer o segundo, ó. Vou até mudar de cor aqui, botar esse azul mais claro. Agora eu vou substituir por esse aqui, ó, tá? O 5 e 210. Ó. Então fica 210 mil. Todo mundo tá entendendo, né? Porque eu tô botando 210 mil de primeiro, porque ele vai ser o valor de Y, né? E o valor de X é que vai ser o 5. Então fica A vezes 5 mais o valor de B. Olha o valor de B, quanto foi que eu encontrei lá atrás. 150 mil. Vou espelhar, viu, gente? Espelhando, ó. 5A mais 150 mil é igual a 210 mil. Como é que eu passo esses 150 mil? Como é que eu passo ele? Ele está positivo. Passo como ele pelo outro lado? Porque eu tenho que somar. Negativo. Isso, muito bem. Então vai ficar 210 menos 150. Tá vendo? Menos 150 mil. Aí, ó, 150 eu já penso logo. Com 50 dá 200 mil, com 10 dá 210. Então vai ficar 60 mil. Todo mundo consegue fazer esse cálculo direto, assim como o professor fez? Já passando direto, aí fica 210 menos 150. Aí vai sobrar 60 mil. Aí, A é igual a 60 mil dividido por 5, fica 60 dividido para 5 dá 12, ó, 12 mil. Tá vendo? Esse daqui vai ser o valor de A. Então, tendo o valor de A e de B, eu já consigo substituir, ó. Vai ficar Y, que é o valor, é 12.000x mais o B, que dá 150 mil. Beleza. Aí vem cá, eu disse assim, ó, que o X é o valor final, viu? Ou, desculpa, o Y é o valor final. E o X vai ser o tempo. Gente, o tempo são 6 anos e 6 meses. 6 meses são quantos anos? 6 meses. Metade de um ano. Metade de um ano. Então, eu não posso escrever assim, Verinha, 6,5, porque é 6 anos mais metade de um ano, 6,5. Ou seja, eu vou substituir ali, no lugar de X, eu vou botar 6,5, ó. Então, fica o Y, que é o valor final, fica 12.000, 12K, vezes 6,5, mais 150 mil. Tá vendo aqui? Ó, é isso. Então, Y vai ser igual a 12 mil vezes 6,5. Isso daqui vai me dar um total de 78 mil. Quando eu multiplicar, tá? Tudo isso daqui mais 150 mil. Eu já mostrei para vocês, não foi, gente? Já no comecinho das aulas eu mostrei esse truque aqui, quando é multiplicado por qualquer número que fica com 0,5, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que é só fazer isso daqui, ó? Pego o número e multiplico pelo número da frente. Esquece o 0,5. Então, multiplico por 6, ó. Aí fica 12 vezes 6 dá 60. Aí repito os 3 zeros. E vou somar esse 0,5, é a mesma coisa que a metade. Então, eu multiplico pelo número e somo pela metade. Metade de 12 mil, opa, 6 mil, não é isso? Ó. Metade de 12 mil. 6 mil.
6 mil, não é isso? E aqui, então, nesse caso, eu fiz alguma coisa errada, gente? Peraí, viu? Calma aí, peraí. Não, teria que ter dado certo. Porque sempre deu 78 mil. Daqui a pouco eu vejo aqui, viu, gente? Não se preocupem não. Vou dar uma olhadinha melhor aqui. Mas, enfim, quando eu fizer aqui esse Y aqui, ele vai ficar exatamente 228 mil. Ó. Direitinho, ó, tá vendo? Então, deu aqui esse 228 mil. Mas eu poderia ter feito, aí daria a letra E, mas eu poderia ter feito assim também. Vejam só. Em 5 anos, foi para 210. Se liguem, viu? Em 5 anos, foi para 210 mil. O valor inicial não era 150? Vem cá, de 150 para 210, aumentou quanto? 60. Muito bem, ó, tá vendo? Foi um aumento de 60 mil reais, ó. Tá vendo? Vem cá, esses 60 mil reais foi dentro de quantos anos? De 5 anos, né? 5 anos, perfeito. Então, significa que em um ano, ele vai ter aumentado quanto? Tipo, se em 5 foram 60. 12 mil. Muito bem, 12 mil, tá vendo? Ó, 12 mil. Aí, vem cá, ele não quer saber, vejam. Aqui, ele quer saber do valor do terreno em 6 anos e meio. Veja, em 5 anos, eu vi que estava esse valor. Vem cá, de 5 anos para 6,5, são quantos anos que se passaram? Dos 5 anos aqui para 6 anos e meio, não aumentou 1 ano e meio? 1,5. Não foi isso? Então, ó, para 1,5, que é 1 ano e meio, tá vendo? Dá X, ó. Eu preciso saber quanto foi que aumentou. X daria 1,5 vezes 12 mil. X vai ser 12 mil mais 6, dá 18 mil reais. Ó. É isso? Dá 18? Não. Mentira. Deixa eu ver, viu, gente? Quanto é que vai dar? 1.200 vezes 15. Fica 0, dá 10, 5, 6, 0, 2, 1. 18000. 18 mil. Então, ele aumentou aqui 18 mil reais. Então, vejam, se ele vai aumentar essa quantidade em 1 ano e meio, eu só pego os 210 mil, ó, e somo com os 18 mil, ó. Fica aqui certinho os nossos 228 mil. Tá vendo? E aí, gente, ó, eu tenho 2 formas de fazer, tá? Usando aqui, que vai ser, nesse caso, a nossa teoria mesmo de função, mas uma forma que eu também posso fazer, ó. Tá vendo? Ui, desculpa, gente. Olha a forma que eu posso fazer, ó. Usando regra de 3, que é bem mais rápido, né? Na hora da prova, assim, vale muito mais a pena, né? Fazer por regra de 3, eu acredito. Vou botar aqui mais uma, tá? Das nossas listas. Eu acredito que eu tenha uma idêntica a essa daqui. Peraí, calma aí, deixa eu abrir aqui a lista, viu? Eu tenho uma idêntica a essa daqui, que eu botei várias assim, inclusive, que é justamente para que vocês possam ir treinando as mesmas questões. Cadê, meu Deus? Aqui, Muito bom, né? Muito bom esse método de repetir a mesma questão por números diferentes. Porque você treina muito. Muito, né, Verinha? Verinha, inclusive, a lista, eu acabei me empolgando e colocando 70 questões. Mas é claro que eu não vou botar vocês para fazerem as 70, né? Porque senão vocês não conseguem dar atenção a outras matérias. Mas eu coloquei bastante, principalmente para a galera que gosta de repetir. Aí você para quando você vê que você tá bom, entendeu? Eu vou botar ali um desafio de umas 15 questões, por exemplo, entendeu? Faz por obrigação mesmo, faz 15. Mas você pode fazer mais se você quiser. Aí eu coloquei várias questões assim, com modelos muito parecidos, tá? Para poder vocês irem já. Pronto, ó. A 31 aqui, ó. Deixa eu botar aqui a 30, deixa eu dar aqui. Pronto, massa, muito bem. Verinha, tu consegue ler essa 31 pra gente, por favor? Consigo. 2 cisternas E e F têm volume de água que variam em função do tempo T, em minutos, conforme as funções VLT igual a 500 mais 4T
e VFT igual a 3.000 menos 2T. Sabendo que o volume V de cada uma está expresso em litros, determine o instante T em que as cisternas terão o mesmo volume. Perfeito. Tentei fazer muito parecido com aquela, né? Vocês vão perceber que tem uma do Enem que é igualzinha. E essa daí vai ter que dar um valor aproximado, tá? Pra vocês cuidado com isso, viu? Eu ia perguntar isso agora. É, Ô Fabrício, Oi, Luísa, diga quando aí. for aproximar, é sempre para mais? Nesse caso, sim, a ideia é que seja para mais, porque aqui, na verdade, a questão, o mais correto seria, inclusive, eu vou até dar uma olhada ou analisada se tem outras questões que estão com o mesmo probleminha, mas era para a questão ter dito assim, qual é o tempo mínimo necessário, entendeu? O tempo mínimo necessário. Se tu aproximar para baixo, ele vai ter Vai enchido ficar faltando. muito bem, aí você volta para cima. Tá bom, entendi, obrigada. Nada. Pronto, a galera todinha. C, todo mundo deu C? Isso, porque deu aproximadamente 417. Muito bem, isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. Então, vocês viram, né? Só igualou elas duas, ó. 500 mais 4T igual a 3.000 menos 2T. Aí eu passo para cá, né? Isso, o 2T fica 6T igual a 2.500, ó. Aí T vai dar aproximadamente 417. Aí aqui eu só não prestei atenção para colocar, né? Tipo assim, o tempo mínimo, que teria que ser assim. Qual é o instante, aí qual é o instante T mínimo que as cisternas terão o mesmo volume? Então, no mínimo, 417, então nesse caso tem que ser no mínimo 450. Porque se fossem 400, aí não, porque ia ficar faltando, né? Deixa eu botar mais outra aqui, ó, para a gente fazer. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu ver mais outra. Vou até ver se eu encontro uma muito parecida com aquela lá, ó. Que nós havíamos feito. Nós tínhamos uma assim, muito próxima. Pronto. Gente,
Ô, Feitosa, tu consegue ler essa questão 15 para a gente, da Unicamp? Sim, senhor. Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de 13,35 graus Celsius em 1995 para 13,8 graus Celsius em 2010, seguindo a tendência de aumento linear observada entre 1995 e 2010. A temperatura média em 2012 deverá ser de... Muito bem. Tentem fazer. Aí, ó, dica. Se achar que vai demorar muito para fazer com função afim, tente pelo outro jeito, viu? Tem que dar certo. Sei não, mas acho que é a B. Pronto, Varinha, bora corrigir, porque ó, já teve B, já teve C, já teve A. Não sei. Acho que agora é a questão dos decimais. Os decimais, né, que são mais chatinhos. Varinha, inclusive, eu até botei algumas questões de vestibular para vocês perceberem a diferença. O que é que os vestibulares vão cobrar? Porque tem gente aqui, Varinha, que não vai para Enem, sabe? Ou vai para Enem, mas ainda vai para um vestibular tradicional. Aqui na Bahia, Varinha, a gente tem uma universidade chamada UNEB, sabe? Aí, a UNEB, o pessoal gosta muito de cobrar, de fazer, desculpa. E aí, a UNEB cobra questõezinhas assim, ó, com decimais. Quebradinhos, sabe? Isso. Aí é só a questão da atenção mesmo, de onde vai a vírgula. A vírgula, Ó, Elícia disse que fez pela função e deu D. É Elícia B. disse. Eu estou achando que é D também, mas B, não é isso? Vamos lá pra gente. Show, vamos lá pra gente poder fazer. Olha, eu vou fazer o seguinte, ó. Para não ficar usando esses números grandões, o que eu vou fazer pela função, tá, gente? Eu vou fazer pela função. Vocês depois tentam fazer usando regra de 3, tá? Mas vai dar certo também. Dá certo de boa. Só para a gente não sair da formalidade da coisa. Isso mesmo, Gil. Eu vou considerar o 95 como sendo zero, tá? Pode ser? Eu vou considerar como sendo zero. Aí vai ficar assim, então. A 95 é zero. Aí, 2010, eu vou dizer que vai ser o segundo ano. Tranquilo? Vou dizer aqui que é o segundo ano. Beleza? Então vai ficar assim, gente. Ó, se eu quiser, posso considerar o 2 ou... Vamos lá, gente.
De 95 para 2010 são quantos anos? 15 anos. 15, Eu né? considerei como 15. Perfeito, pode ser também, Júlio. Então aqui 15, tá? Liga aí, Feitosa. É a letra B mesmo, é porque eu acabei calculando e só coloquei 1 ano, mas a diferença são 2 anos. Aí Dois dá anos. B. Certo, show. Ainda deu tempo. Eu tô fazendo tão lento, vocês estão tão rápidos que ainda deu tempo da menina fazer, corrigir o dela. Eu tô fraco, viu, gente? Meu Deus do céu, vocês estão muito bons. Então vamos lá, vou fazer aqui, gente, o seguinte, tá? Ó. Vou fazer os pontos da seguinte forma, ó. Aqui eu vou botar a temperatura, viu, ó? A temperatura e depois eu vou botar o ano, viu? Fazer assim. Então o primeiro ponto é assim, né, ó? 13,5 ou 13,35, desculpa, vai estar aqui ligado com o ano zero. Não é isso, gente, ó. Assim, né? Tá ligado com esse ano aqui, ó. Tá? Aí, agora, ou eu posso até fazer, se eu quiser, o contrário, né? Que eu acho que vai ficar até melhor, gente. Então, vou botar assim, tá? Se vocês me permitirem, eu vou mudar. Espero que eu não confunda a mente de vocês, ó. Primeiro eu vou botar o ano, depois é que eu vou botar a temperatura, viu? Ó, não muda não, né? Não muda, não embana não, né? A mente de vocês? Dá pra entender, né? A ordem não vai mudar não, tá? É só porque eu acredito que fica mais fácil assim. Então, ó, quando o ano for zero, que é 95, a temperatura vai ser 13,35, ó. Tá vendo? Aí, quando o ano for 15, ou seja, depois de 15 anos, a temperatura vai para 13,8. Tá vendo? Gente, como o aumento foi linear, é função linear, função de primeiro grau. Ó. Y é AX mais B. Bora lá, vou substituir primeiro isso daqui, ó, tá? Ó. Fica 13,35 igual a A vezes 0 mais B. Ó o B, quanto é que é? O B dá 13,35. Agora eu vou encontrar o segundo, ó. Tá vendo? Aí o segundo fica 13,8 igual a 15A mais o B, que é 13,35. Vou espelhar 15A mais 13,35 é igual a 13,8, que é a mesma coisa que 13,80. Deixo só o 15A de um lado, esse 13,35 passa subtraindo, 13,35. Então, 15A vai ser igual a, bora lá, ó, 15,80 menos 15,35. Ou continhas chatas, viu? Fica 7, 10 menos 5 dá 5, 7 menos 3 dá 4, vírgula com vírgula, vírgula. 5 menos 5, 0, 1 menos 1, 0. Dá 0,45. Perfeito, velhinho. Aí aqui, deixa eu apagar isso aqui e subir mais. Aí, agora sim. A vai ser 0,45 dividido por 15. Eu vou multiplicar por quanto em cima e embaixo para tirar essas vírgulas? Tenho duas casas após a vírgula, o 45. 100. O 100, muito bem, ó, tá vendo? 100 em cima, 100 embaixo. Fica 45 sobre 15, repete 2 zeros, 1.500. Vou simplificar em cima e embaixo por 5, tá? Ó, eu que não sou besta nem nada, ó. Por 5 em cima, por 5 embaixo. Se eu quisesse, poderia até fazer por 15, né? Já direto, ó. Dá para fazer por 15, vou fazer por 15, tá? Ó. 15 em cima e 15 embaixo. Porque 45 por 15 dá quanto? Dá 3. 3, muito bem. E 1.500 por 15? 100, né? 100, perfeito. Olha quanto é que deu A aqui, ó, tá vendo? Aí eu já tenho a minha função, pô, que a função vai ser essa daqui, ó, a função, ó. Vai ser y igual a 3x sobre 100 mais o b, que deu 13,35. Poxa, ele quer saber a média em 2012. Vem cá. Se 95 eu considerei como sendo o 0 e o 2010 considerei como sendo 15, o 2012 vai ser qual ano? 17. 17, muito bem, tá vendo? 17. Nesse caso, o ano, eu estou considerando o valor de X ou o valor de Y? O ano. Quem está representando o ano? O X. O X, não é isso? Ó? Então, no lugar aqui, ó, no lugar do X, eu vou botar 17. Então, fica 3 vezes 17 sobre 100, mais 13,35. Vou fazer 17 vezes 3, que dá 21,
5,51. Então, y vai dar 51 sobre 100 mais 13,35. Gente, 51 dividido para 100 dá quanto isso? 0,05. Muito bem, 0,51, não é isso? Mais 15,35. Então, fica 15,35 mais 0,51. Fica 6,851. Fica, então, exatamente, ó, vai ficar apertadinho ali, desculpem a desorganização, 15,86 graus Celsius. Perfeitamente letra B, como o Verinha já tinha dito. Olhou, olho de águia, ela disse que é porque é. Se Verinha disse que é letra B, é porque é letra B. Porque Verinha é uma... Não, Verinha, você tem olho de águia? Olha para a questão, ela ainda fala assim, gente, olha, eu não sei não, mas eu acho que é B. Rapaz, o pior que é... Ela fala bem tranquilíssima, né? Ei, ela na dúvida, tem mais certeza que eu. Existe uma coisa dessa? É verdade. Tem mais certeza que sempre nós. acho que a gente nunca tem certeza de nada. Ei, pior que... Ó, Verinha, uma coisa que eu aprendi na faculdade de matemática, Verinha. Nós nunca temos certeza de nada, nós nunca sabemos de tudo e nunca diga nunca. Isso, exatamente. A gente está aprendendo sempre, nunca sabe de tudo, nunca. É verdade. David, tu levou para a mão, foi, David? Diga aí. Não, Fabrício, eu só queria falar que eu também fiz por regra de 3, só que eu fiz de uma maneira, acho que para mim um pouco mais simples, para conseguir encontrar o resultado. Eu peguei a variação de temperatura com a dos anos, que é 0,45 por 15, Perfeito. só que eu, em vez de fazer dessa forma, eu fiz igual a x sobre 2, que é o tempo em que ele precisa saber, o tempo que está pedindo, né? Para Sim. saber o resultado. Então, aí eu fiz essa conta em regra de 3, que deu, no fim, deu 0,06 e eu só somei com 13,8. Isso, eu fiz desse jeito também. Perfeito. Gente, lembra que eu falei? Eu só não fiz por regra de 3 aqui, para a gente não quebrar a formalidade, ok? Para a gente poder fazer das duas formas. Por quê? Regra de 3, a gente já sabe fazer, e a gente ainda vai ter um momento para estudar só a regra de 3, né? Para, enfim, dá até para a gente praticar algumas regras de 3 um pouquinho mais chatinhas, né? Vai ver regra 3 composta, vai ver também grandezas quando elas são diretamente e inversamente proporcionais. Quem está vendo física comigo já está vendo isso, mas a galera que não se desespera, a gente vai voltar, vai ver tudo de novo. Gente, é isso. No mais, vocês estão liberados, ok? Liberar, a gente até já passou do tempo. E é isso, um beijo enorme. Não esqueçam de estudar, por favor, estudem. Qualquer coisa, me procurem. Combinado? É isso. Beijo, beijo. Até a próxima, gente. Bom estudo, viu? Pronto. Verinha, muito obrigado. Você ligou a